E hoje o Evangelho nos leva para um momento muito especial da vida de Jesus. Um jantar em Betânia, dias antes da Páscoa. Ele estava na casa de Lázaro, aquele que ele mesmo havia ressuscitado. E ali, no meio dos amigos, acontece uma cena emocionante e cheia de significado. Maria unge os pés de Jesus com um perfume caríssimo e enxuga com seus cabelos. Um gesto de amor, entrega e profunda reverência. Enquanto isso, Judas critica. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro doado aos pobres? Mas o Evangelho revela, Judas não estava preocupado com os pobres. Ele cuidava da bolsa do grupo e roubava. Jesus então diz algo forte. Deixa, ela faz isso em vista do dia da minha sepultura. Pobres vocês sempre terão, a mim nem sempre terão. Essa fala de Jesus mexe com a gente, ela não diminui o cuidado com os pobres. Aliás, a vida de Jesus inteira foi voltada aos mais necessitados. Mas ele está dizendo que existem momentos em que precisamos reconhecer o que é sagrado, o que é único e o que é eterno. Maria entendeu isso. Enquanto muitos estavam preocupados com o valor do perfume, ela enxergou o valor de Jesus. Não mediu esforços para mostrar amor, carinho e fé. E a gente? Será como que a gente tem demonstrado o nosso amor por Jesus? Será que estamos mais preocupados com o que vamos perder ou com o que podemos entregar? Hoje o Evangelho nos convida a oferecer o melhor de nós para Deus, que é o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa fé e mais, a reconhecer os momentos sagrados que às vezes passam diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. Então vem com a gente, vamos juntos viver esse dia com mais entrega, com mais sensibilidade, com mais fé também. E hoje eu recebo aqui para tomar o nosso café o Padre Sidney Martins, missionário redentorista, que desde cedinho já trabalhou, né, dia, sua bênção. Dia, Deus abençoe também todos que nos acompanham neste momento. Vamos tomar café? Pode ficar à vontade aí, para a gente começar o nosso bate-papo hoje, para falar sobre entrega, né? Achei interessante essa passagem de hoje, viu, padre? Deixa eu servir o café para o senhor, para a gente começar aqui. Você de casa, vai lá, pega seu café também. Vamos acordar, começar o dia aqui tomando o nosso cafezinho. E eu queria entender qual que é o significado desse gesto de Maria, de ungir os pés de Jesus. O que a gente pode compreender dessa passagem? Então, nós estamos vivendo a Semana Santa, que podemos dizer é a semana do amor, né? Do amor verdadeiro, porque, como Jesus ensinou, não existe amor maior do que aquele que dá a própria vida. E é bonito a liturgia da palavra nos trazer esse evangelho hoje, pois que, como vamos ver daqui a partir de amanhã, né, toda a trama, toda a perseguição, até chegar à morte de Jesus, como que um bálsamo, né, na vida de Jesus, acho que ele encontrou força para vencer toda essa semana de dor, de sofrimento, a cruz na casa dos seus amigos. Então sabemos bem como que essa família é importante para Jesus, como que ele mantinha uma relação de uma amizade muito profunda com Marta, com Maria e com Lázaro. Então ali nós vemos de fato como que onde que Jesus vai encontrar força para vencer todo este momento, né? E aqui nos recorda também como que é precioso, né? Sentar à mesa com os amigos, como é bom estar junto com os amigos. Ali nós vamos encontrando força para vencer também as cruzes de cada dia, para vencer os obstáculos. E diante desse gesto de um amor muito profundo dessa família com Jesus, de uma amizade muito profunda, ali vemos esse gesto, né, de Maria. Da mesma forma, aquele outro jantar que Maria, né, sentou aos pés de Jesus e Jesus disse para Marta, né, ela escolheu a melhor parte e isso não lhe será tirado. Da mesma forma, acho que Maria é sempre aquela desse gesto de carinho, né, de importância para com o outro. Da mesma forma, da outra forma, ela queria estar ali junto com o seu amigo, muito mais do que os serviços ali daquele momento da casa, ela queria estar ali, aproveitar aquele momento. Aqui também Maria da mesma forma, né? Ela demonstra o seu gesto de carinho, de acolhida na casa, porque era uma pessoa muito especial, era seu amigo que estava visitando. Por isso Maria deixa tudo e vai oferecer esse gesto de carinho. Em outras passagens nós vamos vendo que para os judeus o gesto de lavar os pés já era um gesto comum, né? O gesto de acolhida era lavar os pés daqueles que chegavam.
Maria passa além do que podemos dizer Era o habitual. o habitual e demonstra porque amava profundamente seu amigo um gesto mais profundo de carinho, o de ungir com perfume e de enxugar com seus cabelos. Né? Então, aqui vemos naquela mesa com seus amigos um gesto de carinho, de um amor muito profundo, né? de Maria, de também Marta que o servia, de Lázaro, né? que tinha sido ressuscitado, de estar à mesa com Jesus. Né? Então, ali vemos de fato nessa liturgia de hoje um bálsamo nessa semana, onde ali Jesus recebe, né? todo o amor, todo o carinho, para que ele possa ter força para vencer tudo aquilo que nós vamos celebrar essa semana. Fazendo uma pausa, né, nisso que o senhor está falando, o que me chama a atenção também é quantas passagens envolvem as pessoas sentadas à mesa, né? O Evangelho é cheio disso. Na próxima quinta, na instituição da Eucaristia, vamos ver, né, dali onde que é o sentido de toda a Eucaristia, né, o sentar à mesa. Jesus tinha, né, importância do sentar à mesa com quem ele amava. Como hoje com os amigos, como na quinta vamos celebrar o sentar à mesa antes da Páscoa com os discípulos. Esse gesto, né, tão bonito na época de Jesus e que também é para nós. E que a gente precisa redescobrir, né, a gente como tem perdido isso, né? de sentar à mesa, de guardar tempo, né, como Maria, de estar com quem a gente ama. Porque um gesto, na fala de Jesus, quando Judas ali interroga ele, por causa, né, ele deixa, nem sempre me tereis, né? A gente precisava recordar isso também nas nossas relações. Nem sempre teremos quem amamos. E por isso, se a gente lembrasse disso, a gente não iria perder tempo, a gente iria aproveitar a oportunidade que temos de estar com quem a gente ama, com os nossos amigos. Com certeza, se a gente recordar disso, a gente vai conseguir se desligar do celular, quando a gente está com os amigos, a gente vai conseguir se desligar da correria e de aproveitar, né, os encontros, de aproveitar de fato estes momentos, né, de lembrar, nem sempre tereis. Então, se sempre tereis, a gente deve aproveitar o tempo que temos para, como Maria, oferecer os nossos gestos de carinho, de profunda amizade com quem a gente ama. Profundidade, né? Acho que é isso que falta hoje também. Você senta à mesa com a pessoa, ela está ali fisicamente, mas a cabeça está em outro lugar, talvez no celular, talvez nas preocupações do trabalho. Então que a gente consiga, né, ter relações verdadeiras, relações profundas com quem está aqui perto da gente. Porque a tecnologia facilita a nossa vida, facilita a gente se comunicar com quem está longe, manter talvez até uma amizade. Mas valorizar aquele que está aqui do nosso lado também é essencial, a gente não pode perder isso, como a gente tem perdido. Com certeza. Eu acho que o Evangelho de hoje nos mostra de fato qual o caminho que devemos manter nas nossas relações de amizade. Então é isso que ele quer dizer, né? Quando ele fala, pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. A gente pode interpretar isso de maneira equivocada, né? Mas a gente tem que tomar cuidado. Então, eu acho que como você mesmo falou no início, né, como o Evangelho aponta e já explica, que Judas não estava ali preocupado com os pobres, né, mas porque roubava da caixa comum, queria mais e mais dinheiro, como a partir de amanhã nós vamos ver, né, ele vendendo Jesus por 30 moedas. Então, nós vamos, de fato, como, né, foi falado no início, não que Jesus não queria se preocupar, porque a vida dele foi entregue por aqueles que mais precisavam. Mas como que Jesus mostrando essa lição para os discípulos, né? Ele estava ali com quem ele amava, ele estava ali com os amigos e este momento era único, né? Como também os nossos encontros deveriam ser únicos, porque nem sempre me tereis. Jesus vai apontando já a sua paixão, dizendo que ela estava ali ungindo o seu corpo, né? Como no bálsamo do sepultamento, como que ali fortalecendo, né, de fato, aquilo que iria viver, né, toda a sua entrega ali na cruz, ali como que um bálsamo da amizade que o fortalecia naquele momento. E o que esse evangelho de hoje nos ensina sobre o valor das coisas materiais, o valor que devemos dar aos bens materiais? Porque no primeiro momento a principal preocupação ali foi com o preço do perfume que ela estava usando para ungir os pés de Jesus. O que a gente pode extrair desse evangelho de hoje com relação a isso? O valor que a gente tem dado ao dinheiro, o valor que a gente tem dado aos bens que são materiais e que são passageiros. Então, Jesus sempre vai nos ensinar essa dimensão, né?
a não gastar ou colocar o nosso coração naquilo que passa, né? Que a traça corrói, a ferrugem consome, os ladrões roubam, mas colocar de fato o nosso tesouro, a nossa força, e quando fala tesouro é colocar o nosso tempo, colocar naquilo que não passa, colocar no amor, né? Jesus ali mostra para os discípulos que de fato o tesouro ali estava naquele momento, né? Como que se Judas tivesse com o coração aberto, vendo naquela mesa uma amizade tão verdadeira, uma amizade tão profunda de Marta, de Maria e de Lázaro com Jesus, com certeza, se ele abrisse o coração para aquele momento, não se preocupasse com as coisas deste mundo, com os tesouros, com as moedas de prata, com certeza, quem sabe, ele não teria vendido Jesus, né? Se ele tivesse aprendido naquela mesa o que de fato importava, que era o amor, que era o carinho, que era aquela relação de amizade, que era um gesto, né, que ele não teve, um gesto de carinho como de Maria, de oferecer o melhor perfume, de oferecer ali aquele gesto de carinho ao enxugar, né, os pés de Jesus com os seus cabelos. Então, Jesus sempre, em todo o Evangelho, vai nos apresentando essa dimensão. Aproveitar e viver aquilo que importa, que é o amor. É isso o tesouro da nossa vida. É isso que, de fato, faz a nossa vida ganhar sentido. Não são as coisas deste mundo que passam, né? E a gente sabe muito bem, às vezes o mundo prega que é as coisas que nos traz felicidade, mas a gente sabe, alcança, logo a gente vem outra coisa, Nunca está satisfeito. Nunca está satisfeita, a gente nunca vai encontrar nas coisas a alegria. Mas assim a gente encontra a alegria, né, naquilo que está tão perto, né, como um gesto de Maria, um gesto tão simples, com um gesto de carinho, de amizade com o outro, a gente vai encontrando a verdadeira alegria, a felicidade para a nossa vida. E a gente não está dizendo aqui, talvez também possa haver uma interpretação equivocada. A gente não está dizendo aqui que não é para ter dinheiro, que não é para ter os bens materiais, mas a gente não pode ter só isso, não pode viver só em função disso, né, padre? E é o que a gente tem visto acontecer com muita frequência, né? Uma supervalorização do status social, uma supervalorização de bens materiais, e é o que o senhor falou, a gente nunca vai ficar satisfeito. Se você tem hoje um carro, você vai querer outro, e aí você vai querer outro, e essa busca que vai se dando de forma incessante vai tomando conta da sua vida, tomando conta do seu tempo, tomando conta das suas relações. A gente vê, inclusive, famílias acabando por conta disso. Com certeza, porque coloca o essencial nessas coisas que nunca vai cessar, e aí não tem tempo, né? Jesus como que chamando a atenção dos discípulos, gaste tempo naquilo que importa, gaste tempo naquela mesa, gaste tempo com os amigos. E às vezes porque temos essa consciência que nossa alegria está nas coisas, a gente não tem tempo, a gente não tem tempo para a família, a gente não tem tempo para os amigos, e a vida passa. E o dinheiro não vai poder comprar de volta aquilo que a gente perdeu por causa dessa ganância de ter tantas coisas, né? Então Jesus sempre nos ensina a ser feliz nas pequenas coisas, porque se a gente de fato guardar tempo naquilo que é essencial, no amor, na amizade, com certeza nossa vida vai ser muito mais feliz e nossa vida vai ter valido a pena, né, de fato, neste mundo. Exatamente, que a gente deixa a marca nas pessoas, né? E como que hoje a gente pode imitar esse gesto de generosidade, de entrega de Maria? Porque ela fez de uma forma muito concreta, né? Ela estava diante ali de Jesus, ela foi lá e de forma muito concreta se entregou e mostrou sua reverência a ele. De que modo a gente pode fazer isso hoje? Então, acho que primeiro é o tempo, né? Acho que dar esse tempo de sentar à mesa com Jesus, e a gente tem essa oportunidade de poder, como Maria, como Marta, como Lázaro, de receber Jesus, de sentar à mesa com Ele, de poder, de fato, demonstrar esse gesto de carinho, né? E como a gente pode demonstrar esse carinho de estar junto com Jesus, de sentar à mesa com Ele, de partilhar a nossa vida com a vida dele. E como nós temos essa oportunidade, né, como esses amigos, os amigos de hoje, né, de gastar este tempo. Como que a gente precisa, de fato, viver a Eucaristia como essa dimensão? Estamos indo a um encontro de amor com o nosso amigo, né, de receber, né, como Lázaro, como Marta, como Maria, de receber Jesus, se sentar à mesa, de oferecer ali a nossa amizade, o nosso carinho, com tantos gestos que a gente pode oferecer ali a Jesus, no acolhimento do outro, né, na vivência de fato de ver a face de Cristo no outro,
voltando à dimensão de que nem pobre sempre tereis, ou em outro evangelho, né, a gente precisa aproveitar quando o noivo está junto e celebrar a festa, porque chegará o momento em que o noivo será tirado, aí terão jejuns, né, penitência, mas aproveitar o momento. Então a gente precisa ir a esse banquete, ir à Eucaristia e aproveitar aquele momento, sem pressa, sem se preocupar em quanto tempo está passando, mas acho que com certeza ali para Marta, para Lázaro, o dia inteiro poderiam ficar naquela mesa, porque estava ali com quem eles amavam. Muito bem. Uma ótima reflexão para a gente começar, né, esse dia, começar essa semana. A Semana Santa começou ontem, né, no caso. Mas assim, que a gente comece agora essa semana pensando sobre como a gente tem vivido, né, a nossa vida mesmo, como a gente tem se entregado ao próximo. Muito interessante. Agora 8 horas e 19 minutos. Quero mudar de assunto porque o padre Sidney, junto com parte da equipe aqui do santuário, foi até Santos, em São Paulo, para acertar detalhes da missa que será celebrada lá na cidade por ocasião da chegada do Sino Vox Patris. O Porto de Santos será a porta de entrada do sino no Brasil. Eu quero saber como é que foi essa visita, o que ficou acertado por lá. Vai ter mesmo a missa? Então, nós somos muito bem acolhidos, né, pelo povo de Santos, tanto lá na prefeitura, como também, né, lá na Catedral de Santos, também o pároco, como bispo da Diocese de Santos. Também tivemos reunião lá na presidência, né, portuária lá de Santos. Então, todos estão primeiro com muita alegria de acolher o sino lá em Santos e oferecer essa oportunidade, né? Como tivemos a celebração de envio, teremos também a celebração de acolhida do sino no Brasil. Então, nós vamos, de fato, o porto, né, onde que vai descer o sino é em Guarujá, né, que é ali do ladinho de Santos, e depois o sino, então, vai para a cidade de Santos, de frente à Catedral de Santos, que é uma bela igreja, né, uma bela catedral, e ali teremos uma celebração, tanto de apresentação oficial do sino, como a parte cultural. Depois teremos a missa, de agradecimento por essa acolhida aqui no Brasil, e depois também outro show cultural ali para a cidade de Santos. E desde já nós convidamos... Será uma programação grande, não vai ser só a celebração. Não, vai ter tanto, não vou, né, dar spoiler, mas vai ser uma celebração muito bonita. Estou perguntando demais, parece. Padre, mas para a gente entender então, vai sair lá de Guarujá, vai chegar, vai parar lá na frente da catedral e a missa vai acontecer ali com o sino lá. Sim, então vai ter essa acolhida e mais perto, porque como a gente está falando de viagem, de navio, a gente nunca tem uma certeza, né? Tal dia exatamente vai chegar. Então a gente já pede aí o povo de Santos, da região ali de São Paulo, que fique atento, né? Quem sabe você tem essa oportunidade de ir lá participar dessa celebração e vai ter que ser na semana mesmo, para a gente falar, ó, vai ser tal dia, porque como a gente depende muito da questão do clima, para todos esses 40 dias de navio, né, o sino que saiu lá do Porto de Gdansk, então a gente precisa estar aí nos dias certos, só que depende muito dessa questão do clima para poder chegar, né? A gente tem que ter isso em mente, né? Mas que pode acontecer. vai acontecer a celebração, vamos ter esse momento lá em Santos. A gente sabe da quantidade de romarias, de peregrinação que vem de São Paulo para cá. Então, com certeza, a gente vai oferecer essa oportunidade para todos aqueles que vêm de serem aqueles que irão acolher os sinos aqui no Brasil. Muito bem, aqui na TV Pai Eterno você fica bem informado sobre a vinda do sino Vox Patris para o Brasil, sino que está em deslocamento. Agora a gente estava vendo a rota, né, que o navio já fez, e a gente vai mostrar para você ainda nessa edição aqui do nosso Santo Café. Então você se informa, inclusive tem sino na TV em todo lugar, viu, padre? Onde você vai ter um sino, que é para lembrar que a gente está acompanhando bem de perto essa trajetória do maior peregrino do mundo. E você também se informa pelo portal Pai Eterno. Inclusive tem uma reportagem lá, que está bem na capa, né? Essa reportagem você pode também acompanhar em detalhes essas atualizações, né? Essa matéria da capa aí que você vai ver agora, ela é justamente sobre essa visita que o padre Sidney fez junto com a equipe aqui da TV Pai Eterno para acertar os detalhes aí dessa chegada do sino Vox Patris aqui ao Brasil. Então, se você quer se manter informado,
entra lá no portal paieterno.com, porque tem sempre atualizações. Você pode compartilhar também com as pessoas que você sabe que são devotas do Divino Pai Eterno e que querem ficar por dentro, né? Afinal, não é qualquer coisa, é algo grande que está sendo feito. Muito grande, e o povo de Santos lá no Porto, vimos essa expectativa lá na prefeitura, a expectativa de poder acolher lá na cidade esse maior peregrino do mundo. Maravilha! Agora 8h23, estamos na Semana Maior, como a gente já mencionou. A Semana Santa começou ontem com as celebrações do Domingo de Ramos, um dia importante, representativo demais para todos os católicos. E a movimentação aqui no santuário foi bacana, né, padre? Eu vim aqui ontem na missa das 10 horas da manhã, apesar da chuva, o pessoal compareceu. Todas as missas ontem tinham uma participação muito grande, de uma forma especial, na procissão vindo da matriz, na missa ali das 7h15, o santuário totalmente repleto de devotos ali, né? Até brinquei, né? Foi uma cruz formada, porque não tinha espaço dentro da igreja, né? Ainda com a chuva, o povo teve que tudo entrar e ficou, né, bonito de se ver a quantidade de pessoas ali. Muito bom mesmo. O pessoal se fez presente aqui no santuário. Inclusive, eu até me espantei com a presença, sabia? Porque por conta da chuva, né, eu imaginei que as pessoas não participariam. Mas todo mundo participou, a gente está vendo aí as imagens da procissão. Depois da celebração aconteceu aqui no Santuário Basílica de Trindade. Você de casa, claro, acompanhou tudo em detalhes aqui pela TV Pai Eterno. Celebração belíssima aqui na Casa do Pai. Padre, obrigado, viu, pela presença mais uma vez. Tem a palavra do dia. Ah, não tem a palavra do dia hoje, mas eu agradeço ao senhor pela presença aqui no nosso Santo Café e já deixo o convite para retornar. Agradeço, desejo uma Semana Santa abençoada, desde já uma feliz e abençoada Páscoa e que, como a liturgia hoje nos chama, vamos viver sempre lembrando da importância da amizade, dos gestos de carinho para com os amigos e de também buscar essa relação de amizade com Jesus. Deus abençoe a todos.